E Marcos Braz, conhecido como dirigente que tem gelo no sangue, perde a cabeça e agride torcedor num shopping. Olha, a repercussão já internacional aí desta última ação de um representante da diretoria do Flamengo. Nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. E a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, tomou uma decisão importante após esta agressão. Eu vou falar para você, mas antes deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fla, o seu like, você que já é inscrito, isso nos ajuda aí demais a trazer outras notícias, outras informações aqui no canal do Flamengo, só para você, beleza? E em meio aí a decisão de Copa do Brasil, a jogo do Campeonato Brasileiro, pela 24ª rodada da competição, a diretoria do Flamengo protagoniza mais uma ação impensável. Nem o mais crítico, nem o mais anti-rubro-negro poderia imaginar que, em plena semana de uma decisão, um dirigente importante comete um ato dessa forma. E dirigente nomeado aí como o camarada que tem gelo no sangue. É isso mesmo, cara. Imagens do Vene Casagrande, não posso mostrar aqui para vocês por conta dos direitos autorais, mostraram o dirigente do Flamengo agredindo um torcedor por conta aí do protesto. Nós falamos isso aqui ontem, que uma parte da torcida organizada do Flamengo, vou trazer aqui para vocês, de fato, o que essa torcida disse, e eu falei isso na live de ontem. A torcida jovem do Flamengo, ela emitiu uma nota oficial, criando um disque balada, né? Para encontrar dirigentes e jogadores do Flamengo bebendo pelo Rio. Agora, abre aspas, né? Agora eles vão ver o que é a torcida do Flamengo. A cobrança vai ser severa. Acabou a paz, disse em uma rede social uma torcida organizada do Flamengo, prometendo cobrar aí as ações da diretoria e também cobrar os jogadores a eficiência dentro de campo. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque em menos de 24 horas após a emissão desta nota nas redes sociais, um dirigente do Flamengo comete esse ato de agressão contra um torcedor que aparentemente, pelo menos as imagens do shopping vão mostrar e vão comprovar isso, estava protestando contra o momento muito complicado de um time que tem uma folha salarial girando em torno aí de 30 milhões de reais, melhores elencos, se não da América, um dos melhores elencos do Brasil e da América Latina, um dos times postulantes aos 7 títulos disputados nesse ano, em que já perdemos 5, um deles contra o Independiente Del Valle em pleno Maracanã, e o último, 6º título disputado, né, sem falar que no Campeonato Brasileiro que não temos praticamente chance nenhuma, a Copa do Brasil nós saímos perdendo para o São Paulo, que nunca foi campeão desta competição. Então, é complicado, mas aí eu te pergunto, o Marcos Braz, que também é vereador aqui pela cidade do Rio de Janeiro, ele estava no local particular, evidentemente, os jogadores, os técnicos e também os dirigentes podem ir e vir, é direito deles, né? Está na nossa Constituição o direito de ir e vir, mas o momento do Flamengo é complicado. E sendo o momento do Flamengo complicado, jogadores, comissão técnica, dirigentes vão encontrar protestos. Também faz parte da democracia o protesto, cara, democraticamente. Aparentemente, o dirigente estava fazendo uma compra lá dentro de uma loja, dentro de um shopping, e um torcedor, não se sabe se apenas um ou mais, começou a deferir algumas palavras de protesto contra o dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol do rubro-negro carioca, que, aliás, já perdeu o poder no Flamengo de atuar junto aos jogadores, já perdeu o poder no Flamengo em tentar convencer o Landim de alguma coisa, porque ele tentou demitir o São Paulo na última derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil, o Landim foi contra, então o Landim tirou toda a moral do Marcos Braz frente ao Flamengo. O Landim tomou conta lá das decisões
diárias do futebol do rubro-negro carioca. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo, cara, tornou-se ultimamente um barril de pólvora. Dirigente da comissão técnica agredindo o jogador, no caso lá do Pablo, né, do preparador físico, com a agressão que ele teve lá junto ao Pedro. É jogador agredindo o jogador. O Gerson agrediu o Varela, parece que com 2 socos. E agora é dirigente agredindo um torcedor após uma final, primeiro jogo, em que a diretoria cobrou R$ 4.500. E se fosse num estádio de futebol, pergunto para você, se Marcos Braz estivesse no Maracanã ou qualquer outro estádio e estivesse sendo insultado, igual o Landim foi no Maracanã no domingo contra o São Paulo, o que ele ia fazer? Ia desferir socos, pontapés junto ao seu segurança contra esses vários milhares de torcedores? Não, mas no shopping também teve isso, tá? Após a agressão, ele ficou recluso lá dentro da loja desse determinado shopping, do lado de fora, torcedores protestando. E aí? Só saiu com a escolta da polícia. Então, o dirigente que resolver sair, ele tem que ter a cabeça no lugar, ele tem que ter o gelo no sangue, que o Marcos Braz tanto diz que tem, e eles estão aí tendo essa fase milionária do Flamengo, graças também à diretoria anterior, cara. Eles mantiveram e impulsionaram isso ainda mais. Mas isso não é um mérito apenas desta diretoria do Flamengo, é o que eu gostaria aqui de deixar para você, então, essa observação. E essa agressão do Braz, aí, vice-presidente do Flamengo, né, a esse torcedor rubro-negro, que ainda não tem a sua identificação aí, ainda na imprensa, né, porque nós estamos gravando aqui, e o Marcos Braz está depondo lá na 16ª Delegacia Civil lá da Barra da Tijuca, junto com o torcedor agredido. Parece que o Marcos Braz deu uma mordida no camarada, né? Olha aí, tem requinte no Flamengo de lutadores de boxe, né? É o preparador físico, são os jogadores e agora é o dirigente. A confusão, meu amigo, teve repercussão internacional na Argentina, em Portugal, com o Record, né? A imprensa lá em Portugal também, a Bola também trouxe, e dizendo que esses dirigentes, ele é alvo de críticas, e não é de hoje que o Marcos Braz é alvo de críticas, mas ele vinha com uma relação com o torcedor de amor e ódio. Marcos Braz, ele tinha uma relação, pelo menos até antes dessa agressão, não sei como ele vai conseguir tomar, né, as rédeas e ter novamente aí o respeito da torcida rubro-negra, da torcida do Flamengo. Na Argentina, o Olé destacou que os torcedores pediram, então, a demissão até do técnico Jorge Sampaoli. E o Braz estava até trabalhando nos bastidores junto ao Rodolfo Landim para que o Sampaoli fosse demitido. Se ele conseguisse essa demissão, eu acho que, de fato, ele retomaria o respeito de parte da torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo não aguenta mais o técnico Jorge Sampaoli. Mas o presidente Rodolfo Landim não deu esse poder ao Marcos Braz. E a decisão do Landim de não demitir o técnico Sampaoli após a derrota para o São Paulo de 1-0 também trouxe consequências para o Braz. O Braz ficou ainda mais enfraquecido, não só junto aos jogadores como ele já está, mas junto à torcida, porque esse seria o calcanhar de Aquiles para o Braz retomar esse respeito, pelo menos este é a minha opinião. Gostaria de saber da sua aí. Deixe nos comentários aí, isso é muito importante aqui para todos nós. E, amigos, agressão num pré-jogo em que o Flamengo fará contra o Goiás com vários desfalques. O Flamengo parece que vai com 9 desfalques para esse jogo contra o Goiás. Isso é importante porque tira o foco também. De certa forma, Marcos Braz conseguiu tirar o foco, que é a Copa do Brasil, que é a pressão por ganhar este torneio, já que o Flamengo não ganhou nada neste ano. Então, eu fico pensando, se foi uma coisa pensada, aí sim, nós devemos concordar que o Marcos Braz tem gelo no sangue. Mas, meu amigo, do contrário, esse gelo derreteu.
há muito tempo, né? Esse ano, qual foi a contratação de impacto prometida pelo Marcos Braz antes do Gerson, tá? Antes do Gerson foi prometida uma contratação de impacto para esse ano, mas essa diretoria é comandada aí por Rodolfo Landim, pelo Bruno Spindel. Bruno Spindel ganha cerca aí um salário muito alto e é pouco cobrado. E eu não falo a cobrança para agredir, nós somos contra qualquer tipo de agressão. Mas você, como dirigente do Flamengo, como atleta do Flamengo, eu mesmo tenho que ponderar que ao sair pela rua, eu vou ter gentes favoráveis às minhas ideias, favoráveis ao que eu penso, ao que eu falo, e vou ter pessoas contrárias também ao que eu penso, aqui mesmo, nos comentários. Já tive comentários de baixo calão contra o que eu falo, contra o que eu penso, mas eu tenho que respeitar. Eu não posso sair por aí agredindo um ou outro por conta aí dessas pessoas que pensam contrários a mim. Elas manifestam a sua contrariedade, talvez um post que ultrapassa um pouco a linha ali do bom senso, mas eu posso sair agredindo ninguém. A diretoria do Flamengo, ela tomou uma decisão após essa agressão do Marcos Braz aí a esse torcedor. Adivinhe, ela vai aumentar a segurança dos jogadores e dos dirigentes do Flamengo. Ela vai aumentar a segurança dos jogadores e dos dirigentes do Flamengo. Eu acho que, tudo bem, é um momento complicado, acho que isso deve ser feito sim, mas ela deve dizer, ela deve ponderar, ela deve dizer aos jogadores, à diretoria, aos diretores, para que tenham calma também com os torcedores. Os torcedores vão protestar, os torcedores vão xingar, os torcedores vão falar palavras de baixo calão, mas o Marcos Braz, como vice-presidente do Flamengo, e ele estava hoje atuando como vereador, ele vai ter o seu salário descontado, porque ele deveria estar na Câmara dos Deputados votando projetos importantes para este Rio de Janeiro, que foi onde ele foi eleito, e foi eleito por esse mesmo camarada que o agrediu. Marcos Braz tem hoje lá a alcunha de vereador por conta, na grande maioria dos votos, do rubro-negro. Então, Marcos Braz, hoje, todo torcedor flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolor, pode criticar o Marcos Braz por suas ações dentro da Câmara, porque ele é pago com dinheiro público. Hoje, não apenas com dinheiro do Flamengo, mas pelo dinheiro público. E o dinheiro público, ele é pago por tricolor, ele é pago por botafoguense, ele é pago por vascaíno e é pago por flamenguista. Aí houve uma discussão hoje na ESPN perguntando: e as outras faltas que ele fez na Câmara, talvez para acompanhar o time numa Libertadores, para acompanhar o time numa rodada importante do Campeonato Brasileiro, já que ele é vice-presidente, o Marcos Braz, pelo menos era muito presente, né, nessas viagens, e esses dias também foram descontados? Nós não temos essa informação, nós vamos atrás dela para trazer para você contribuinte, que contribui, que paga imposto aqui na cidade do Rio de Janeiro, já que ele é um vereador e dinheiro público é que paga o Marcos Braz, e também essa questão do Flamengo. Por isso foi votado semana passada, né, a possibilidade de pessoas que tenham cargos públicos a não concorrerem a cargos eletivos, seja eles eletivos, seja ele qual for, no Flamengo. E, de certa forma, eu tenho a concordar com essa parte dessa votação que foi derrubada. Não por falta de democracia, não é isso, mas como que um vereador que serve uma cidade, ele vai conseguir estar no clube, porque o vice-presidente ele tem que estar presente no clube, ele tem que estar presente nas viagens de uma final de Libertadores, numa semifinal de Libertadores, numa data importante de Libertadores, ele tem que estar presente. Mas aí eu te pergunto, ele estando presente, não vai estar ausente da Câmara dos Deputados, onde ele é pago como contribuinte, com dinheiro público? Como fica essa questão? Então, de certa forma, acho que deve abrir sim essa discussão da proibição de pessoas eleitas
que esteja, a não ser que o Marcos Braz chegue amanhã e fala, não, eu não quero mais ser vereador, quero abrir mão de vereador, quero continuar como vice-presidente do Flamengo. Aí tudo bem, aí são outras questões, são outras críticas. Mas enquanto ele tiver esse cargo público, ele sim tem que ter lá suas obrigações públicas cumpridas. Se não forem cumpridas, deve ser descontado e seguir lá as normas da Câmara, as normas da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores e tudo mais. E é nesse quesito, né, que o Bandeira de Mello, que hoje eu acho que ele é deputado, né, deputado federal, se ele concorrer ao cargo de presidente do Flamengo no ano que vem, ele ainda vai estar ocupando a alcunha de deputado federal, não é isso? E como ele vai conseguir servir a Câmara dos Deputados lá em Brasília, estando o tempo todo no Rio de Janeiro tratando de assuntos do Flamengo? Nesse quesito, eu tendo a ser favorável a pessoas que tenham cargos públicos, que sejam cargos eletivos ou cargos públicos de ministros e tudo mais, a não concorrerem, a não participarem de diretorias dos clubes. Eu tendo a ter esta posição. Agora, alongar o mandato, aí não, sem eleição. Já que a eleição, os jogadores também, eles são, de certa forma, os dirigentes, essas eleições, elas são decididas por poucas pessoas. O Flamengo, como eu disse aqui nas lives anteriores, ele é um time que tem mais de 40 milhões de torcedores, mas apenas 2 mil, 3 mil, no máximo 3.500 é que decidem os rumos deste grande clube. O Flamengo, neste ano, era para estar comemorando desses 7, cara. Vou citar alguns que o Flamengo tinha a obrigação de ser campeão. Contra o Independente Del Valle. Não dá. Não dá. E o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis e perder para os pênaltis no Maracanã contra o Independente Del Valle. Campeonato Carioca, você fala, nossa, é obrigação. Mas disputou com um time que vem, sim, dando trabalho durante os últimos anos, que é o Fluminense. Mas a forma que perdeu, aí não, amigo. 4-1. 4-1 para o Fluminense, não dá. Então, pelo menos ter ficado mais próximo ali de colocar a mão no caneco, sei lá, meu irmão, um 4-2, um 4-2 bem disputado, ou até mesmo um 4-1, mas um 4-1 em que o Flamengo tivesse jogado bom e o Fluminense tivesse jogado anos-luz melhor, que fosse um time perfeito naquele dia, mesmo com o Flamengo tendo boas atuações. A gente não ia gostar, evidentemente, mas ia falar, nossa, perdemos, mas jogamos, disputamos. Mas não foi assim. Veio o Mundial, a gente não conseguiu passar pelo Al Hilal, não é esse Al Hilal aí forte do Jorge Jesus. Era um Al Hilal bem limitado. Seríamos campeões contra o Real Madrid, do Vini Júnior? Nunca vamos saber, mas é improvável. Provavelmente não, mas é uma coisa que a gente não vai conseguir responder. Certo? Veio a Supercopa no início do ano. Tudo bem. Ali foi uma medição bacana, porque perdemos para o Palmeiras, mas perdemos de forma em que nós questionamos um dos gols, poderia ter sido anulado. Outro, o nosso goleiro Santos, né, aquele que ele tinha a mão curta. Então, ali poderia ter saído um título ou não, e era o Palmeiras, né? A equipe do Abel Ferreira, uma boa equipe, bem treinada, que chegou na Copa dos Campeões com crise contra Abel, todos querendo a cabeça do Abel, e depois daquele título ele conseguiu se firmar aí ao longo de 2023. E agora veio a eliminação para o Olímpia, e agora veio a Copa do Brasil, derrota. E o que acontece? Antes dessa derrota, da eliminação, a agressão a Pedro, ali São Paulo deveria ter caído, mas não caiu. Quase que o preparador físico continuou no Flamengo. Por um pouco, o Landim não teria decidido que também ele continuasse. Aí veio a agressão de jogador contra jogador. A diretoria não foi capaz, os que estavam presentes, de colocar um jogador, já saíram discutindo de campo, de colocar um jogador num vestiário e deixar o outro em campo. Uma coisa simples. Não, ela levou os dois que estavam em um pé de guerra, um agredindo o outro verbalmente, para o mesmo espaço. Aí, camarada, tá querendo o mesmo espaço. É um ringue, né?
A gente leva duas pessoas que estão a fim de brigar para o ringue. Foi o que o Flamengo fez, deu no que deu. E agora, às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, acontece novamente, mas agora de um dirigente agredindo um torcedor. Qual vai ser a relação daqui para frente, meu amigo, do Marcos Braz com a torcida do Flamengo? Os piores possíveis. Eu não vejo clima para o Marcos Braz poder, de fato, continuar como vice-presidente de futebol do Flamengo. É uma chance que o Landim tem de se livrar dele, né? Porque o Marcos Braz tem todo o apoio para manter aí o poder do Landim, que já vem se enfraquecendo muito, a oposição vem crescendo muito, e com a saída do Marcos Braz aí, do apoio ao Landim, vai complicar para ele. Então é isso, minha gente. Eu queria saber a sua opinião. Deixa ela aqui embaixo, ela é muito importante aí. Tive que parar de fazer o pré-jogo para poder falar aí sobre o que aconteceu aí com o Marcos Braz. E minha pergunta, cadê o gelo do sangue, Braz? Mais uma, o que vai fazer o Landim com isso? Nada, igual está fazendo com relação ao técnico Jorge Sampaoli? Vai demitir o Braz? Vai demitir o Sampaoli? Vai pedir, vai renunciar ao cargo? Não saberemos, mas muita coisa vai acontecer até o jogo de domingo contra o São Paulo. Tudo pode acontecer ou nada, continuar na mesma. Mas fato é que a torcida vai continuar os protestos, porque isso aqui é Flamengo. Deixa eu pedir o seu like. Você que já é inscrito, se não for inscrito, nos dá essa moral aí. Estamos subindo, chegando aí a quase 1.900 inscritos. Queria chegar aos 2.000. E isso depende, é claro, da sua boa vontade aqui de seguir a gente. Valeu? Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos com tudo. Tem Goiás, eu ia fazer pré-jogo, mas aí a gente faz durante o dia. Valeu? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau.